Ó, cadê as notícias do Vasco? Perguntou o André. Opa, e aí, cadê? Vamos de morteirinho? Eu acho que vale. Já dá morteiro, Bruno? Joga um morteirinho aí. Vai, joga um morteirinho. Joga, vai. Vale. O chat Pra te falar do Memphis. Exatamente. Mas o morteirinho pode agora. Vasco, atenção, torcedor do Vasco. Agora, pode ser ou não? Calma aí, é uma boa produção? Não, é morteirinho, calma. Tá, São então João. eu vou fazer o boom, então. Você já jogou biriba? Joga bomba, não tem problema. Sabe o que é biriba? Sei, a biriba é tipo estalinho. É, de caixinha lá que você... Esse é um estalinho pra alguns, né? É, biriba. Biriba, Não, né? joga a bomba e aí eu faço o termômetro da bomba. E eu explico que ela não é nem uma bomba, mas também não é um estalinho, é um morteiro de leve. Tá, joga a bomba. Perfeito. Então, ó, vai, coloca a bomba aí. E sobe esse like, porque tem informação do Vasco agora com o Bruno Andrade. E daqui a pouco, André Hernan vai falar sobre Memphis Depay e tem mais informações do Corinthians. Mas agora, ô Bruno Andrade, em que nível é essa bomba? Me explica. O torcedor do Vasco pode ficar feliz ou é triste? Ele depende, ele pode ficar primeiro triste e depois feliz, ou pode ficar triste ou ficar feliz e depois triste, porque são duas informações aqui, são dois jogadores e o Vasco só vai contratar um deles. Tá. E eu vou trazer aqui um novo nome que o Vasco procurou, já tem conversas em andamento, isso porque o outro nome, a negociação emperrou. Não caiu 100%, não estou cravando aqui que esse jogador já não vem mais. Então vou começar por aí, até para ser mais justo e tranquilizar o torcedor do Vasco. Vamos lá, torcedor Cruz Maltino. A negociação com o Santiago Sosa, volante barra argentino, zagueiro barra argentino, volante, zagueiro argentino do Racing, uma negociação que envolvia ali mais ou menos 7 milhões de dólares, vinha caminhando muito bem, mas ela hoje está no impasse. Repito, não caiu, não estou cravando que o Sosa não vem mais, só que essa negociação está emperrada por vários motivos, entre eles naturalmente questões financeiras, forma de pagamento, etc. Mas como ficou emperrada, o Vasco se viu na obrigação de ir ao mercado, buscar outras opções, analisar outros nomes e já abordou o River Plate, também da Argentina, pelo Kevin Castanho, também volante colombiano. Lembrando, né, o Vasco tem uma negociação em andamento com outro volante colombiano, Nelson de Ossa, do Betis. Outra negociação também bem complexa, bem conturbada, mas enfim, não vou tocar nela agora. Vou falar mesmo do Sosa, emperrado, não caiu, emperrado, uma coisa de cada vez. Abriu conversas com o River Plate pelo Kevin Castanho. E se a negociação for para frente, caindo o Sosa, se a negociação com o Castanho for para frente, é um empréstimo com obrigação de compra a depender de metas na casa ali dos 6, 7 milhões de dólares. Ou seja, inicialmente ele chegaria por empréstimo com opção e passaria a ser uma obrigação caso ele atingisse determinados objetivos. Não tenho os objetivos agora, se são números de jogos, números de gols, algum título, classificação para Libertadores ou algo do tipo, mas para explicar na globalidade para o torcedor vascaíno, torcedor Cruz Maltino, é isso. Kevin Castanho, 25 anos, esteve na Copa do Mundo com a seleção da Colômbia, camisa 22 do River Plate, ele está na mira do Vasco, uma conversa inicial para o empréstimo com opção, podendo ser obrigação de compra, enquanto a negociação do Sosa está travada. O Sosa continua como prioridade, porque foi o primeiro pedido da diretoria, foi aquele que o Vasco avaliou melhor, mas não vamos ignorar nem o Sosa e nem o Kevin Castanho. E eu fui olhar um pouco mais do Castanho aqui. Ele, antes do River Plate, claro, começa no futebol colombiano, depois vai para o Krasnodar da Rússia, e só então ele vai para o River Plate, está no River Plate desde 2025. Eu tô vendo o currículo do Kevin Castanho aqui. Pelo River Plate nas últimas partidas, antes da parada da Copa do Mundo, nunca foi um jogador titular absoluto do River. Ele alternou bastante entre banco de reservas e titular. Ele entrava algumas partidas indo do banco. Esse é o Kevin Castanho, camisa 5 da Colômbia. Na Copa do Mundo atuou contra Uzbequistão e Portugal. Assim, o Sosa me parece, pelo que eu conheço mais do Sosa e futebol dele no Racing, é um jogador com mais qualidade de bola pé. Não conheço muito o Kevin Castanho, não vou ser aquele cara que vai elogiar o maluco sem conhecer ele direito. Mas, assim, o Vasco tá se movimentando. Ô, Bruno Andrade, até estava perguntando o De Ossa aqui no nosso chat. Eu não sei se você tem algum detalhe sobre isso. De Ossa
que está no Betis da Espanha. Se teve alguma atualização, se morreu essa história? 22, camisa número 22 do River Plate, Kevin Castanho, colombiano. Se teve alguma atualização do De Ossa, se ele vai ficar no Betis, porque ele chegou a marcar um gol, um amistoso ou preparatório para a pré-temporada do Betis. Se vai pintar o Vasco, estagnou, se tem algum detalhe sobre isso. A última informação que eu tinha do De Ossa era um negócio praticamente fechado por empréstimo. É quase como a história do Castanho aí. Empréstimo com opção de compra, mas ela se tornaria obrigação de compra por 12 milhões de euros. Se ele atingisse ali determinados objetivos, o Vasco automaticamente o contratava em definitivo depois do empréstimo. A minha última informação é de que o negócio caminhava positivamente, perto de fechar, mas muito honestamente eu não tenho nenhuma informação se caiu. Acho que não caiu, senão já teria recebido a informação, mas pode estar emperrada a negociação, assim como está emperrada a negociação do Santiago Sosa, assim como, não sei se o Hernan quer tocar nesse ponto, fui tentar depois mais cedo, enfim, estranho, mas mais cedo eu fui tentar perguntar sobre o Lúcio Rodrigues, uruguaio do Neon da Arábia Saudita, que por enquanto não teve resposta ainda. O Vasco não teve a resposta em relação à oferta de empréstimo que fez por ele. Não sei se o Hernan tem algo mais sobre o Lúcio Rodrigues. O que eu tenho é isso, então, sobre Santiago Sosa e o Kevin Castanho. Vou perguntar aqui, a gente tem 10 minutinhos ainda de live. Boa. E vou perguntar aqui... Enquanto você está perguntando, Hernan, vou responder uma pergunta do chat aqui. O Caio está mandando várias vezes, Caio. Calma. Uma hora você manda, a gente responde aqui. Danilo Luiz Henrique. Cara, o que eu vou falar sobre o Luiz Henrique aqui, não tivemos tantas atualizações assim, mas só para explicar essa história, se o Bruno Andrade quiser complementar depois, mas a gente está apurando mais detalhes para trazer mais completa essa informação sobre o Luiz Henrique no Flamengo, enquanto o Hernan está apurando sobre o Lúcio Rodrigues. Não, eu já mandei aqui. Boa. Fala sobre o Vasco, perguntou o Vinícius Pinto. Então vamos falar sobre o Vasco, Bruno Andrade? Porque você e o André Hernan trouxeram aqui no Fala Fonte com exclusividade que o Cruz Maltino sondou alguns nomes. O Hernan falou que teve proposta por empréstimo, né, Hernan, pelo Lúcio Rodrigues, né? Que está jogando no Neon, ex-Bahia. E também um outro nome avaliado pelo Gigante da Colina era o Taremi, atacante da seleção do Irã, que disputou a Copa do Mundo. Mas e aí, o Vasco tem concorrência no mercado para contratá-lo, Bruno? Aliás, já que você tocou no assunto aí, Lúcio Rodrigues, estou tentando aí novidades, se essa proposta já teve o sim ou não do Neon, se isso foi para frente ou não. O Hernan trouxe bem essa informação. Aliás, trouxemos no fim de semana, né? Ontem, na verdade, a gente só reforçou. Não sei se ontem, na minha ausência, vocês falaram do Botafogo para o Taremi, mas não custa também dizer aqui. O Botafogo também demonstrou interesse no Taremi, não só o Vasco. Enfim, o atacante iraniano esteve com a seleção do Irã agora na última Copa do Mundo. Irã, para vocês, aqui em Portugal é engraçado. É Irão, com tio, A-O-tio, Irão. Ele que é dos principais jogadores da seleção, acompanhei muito no futebol português, gosto bastante do Taremi, caberia como uma luva, seja no Vasco ou no Botafogo, mas por enquanto, sobre o Vasco, não custa lembrar, né? O Hernan já explicou como a oferta foi feita já pelo Lúcio Rodrigues, claramente passa a ideia de que o Lúcio Rodrigues é a prioridade e não o Taremi, até porque o Taremi não se vê muito disponível em jogar no futebol brasileiro. Não é a primeira vez que ele é abordado. No ano passado, se eu não me engano, acho que foi o Grêmio, posso estar equivocado, mas acho que foi o Grêmio que sondou a contratação dele. Ele também não se mostrou muito disposto. O Botafogo sondou. Por enquanto, a ideia dele é permanecer no futebol europeu. Ele tem mais um ano de contrato com o Olympiacos. O Olympiacos quer a sua negociação porque tem 4 atacantes com as mesmas características e o Taremi é aquele que tem um salário maior praticamente, então a ideia é negociá-lo. E a última informação que eu recebi, para além da questão de não desejar para já o futebol brasileiro, é que ele tem uma abordagem do Lille, da França. Há uma sondagem da Itália, mas não me abriram por enquanto o clube. Mas em relação à França, o Lille é o interessado. E aí, claro, o Lille, até pela forma como joga o futebol francês, estaria à frente numa relação de competitividade, de salário, evidentemente, projeto, etc., em relação a clubes brasileiros, até por conta do desejo do jogador. Então, o Taremi hoje, não vou cravar, porque não vou cravar nada nesse ponto, mas praticamente é descartado, seja no Vasco e no Botafogo. Veremos aí os próximos dias, porque o Lille está interessado e o Olympiacos quer negociar.
Ah, Taremi faria festa em alguns clubes no futebol brasileiro. Tô pensando aqui, acho que no Palmeiras não seria titular, no Flamengo também não, Cruzeiro também não. Taremi? Taremi. Vasco seria, né? O Spinelli não tá indo muito bem no Vasco. Assim, faz uns golzinhos, mas... Putz, o Spinelli, às vezes, ele dá umas trombadas na bola, né? É isso que eu ia dizer. Eu não queria usar aquela palavra, a tal palavra que é proibida. Bagre? Bagre. Não sei se ele é meio, bagre. Não é Quem é Bagre? O Spinelli. Ah, ok. Eu acompanho pouco, não posso ter uma opinião formada. Eu fiz alguns admito. jogos do Vasco com o Spinelli e, assim, ele é um jogador que, assim, ele nitidamente ele tem uma característica. Ele é fazedor de gol, ele é trombador, fazedor de gols. Sim. É um jogador que, assim, você não vai esperar do Spinelli que ele trate a bola, que ele crie uma jogada. Ele não é um cara que vai ser aquele jogador cerebral de construção de jogada, de 1-2 e tal. Ele é aquele cara que vai fazer o pivô, força física e pancada para a rede. E muitas vezes o cara acaba, tipo, né? Às vezes, como diria um amigo meu, às vezes a bola atrapalha, né? Mas, assim, é um jogador que é voluntarioso, é um jogador forte fisicamente, é um jogador que tem velocidade, assim, eu digo, é um jogador que volta, vai, vem marcar, é um jogador que sai da área, se movimenta muito. Mas, assim, é que a fase do Vasco não ajuda. Se, de repente, o Spinelli estivesse jogando no, sei lá, vou citar aqui, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está no G4 hoje. A gente já está falando do Spinelli, de repente, como um baita de um centroavante. Sim. De repente, se o Viveiros, que é muito bom jogador e a gente está elogiando, estivesse jogando no Vasco e estivesse sem confiança, a gente ia falar que ele é um bagre. Então, é muito também o resultado versus o momento do clube em relação ao desempenho do jogador. Não, o pessoal tava zoando o Vasco aqui. Eu não vou ler o seu comentário, não, viu, Vasco? Tava zoando o Vasco. Mas é porque, assim, quando eu penso com o Verratti, a comparação até do estilo de jogo, o Verratti também era um cara que não tinha o trato com a bola, o refino técnico tão grande, só que, assim, dentro da área ele era letal. O Spinelli talvez tenha um pouco mais de um refino técnico, um pouco mais, só que ele ainda não se demonstrou ser um cara letal ali na pequena área. Então, Spinelli ou Tapia? Quem é melhor? Perguntaram aqui no nosso chat. Spinelli ou Tapia? O Lucas Martins perguntou. Briga boa, hein? É uma briga boa, mas não tão Viola, boa. Jesus. Briga boa, briga boa. Acho que... Cara, é que assim, é que o Tapia... Não sei, cara. Não sei, é difícil mesmo. Fugiu. melhor tinha quieto. Eu não vou... É meio complicada essa pergunta aí, ó. O Tapia eu levo no aeroporto para ir embora, falou o Rodrigo Camacho. Fala, rapaziada boa, beleza? Mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Vasco da Gama. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até aqui. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.